Pere. Catia. Fala galera, antes de começar a mensagem aí do Vegapunk, pra não estragar a imersão de vocês, tô vindo no início do vídeo pedir um like, que esse vídeo deu muito trabalho, então apoia aí o canal dando like. Se quiser continuar acompanhando também, se inscreve no canal. E é isso, vamos para a mensagem do Vegapunk. Testando, mundo, responda. Eu sou o Dr. Vegapunk, um humilde cientista genial. A partir de agora, acho que todos ficarão surpresos com a mensagem que lhes deixarei. Esta é a verdade sobre o mundo. Para evitar interferências, antes de começarmos, vamos dar 10 minutos para que todos se preparem para receber esta mensagem. Bom, então vamos logo começar a transmissão. Eu cometi 2 pecados. Portanto, esse vídeo foi programado para ser transmitido no instante em que eu for capturado. Ou, se meu pescoço for cortado, ou se eu tiver uma parada cardiorrespiratória. Mesmo sabendo disso, gostaria que me escutassem. Não é como se eu estivesse pregando que aqueles que me julgam são maus. Até porque eu não discuto sobre o bem e o mal. Eu não entendo sobre ele o suficiente para tal coisa. Mas o que eu quero falar pode parecer difícil de acreditar. E vocês podem até dar risada disso. Contudo, vocês têm o direito de saber. Começarei pela conclusão. Este mundo vai afundar no oceano. Se os dados do meu sensor estiverem corretos, em poucos dias após essa gravação, um estranho terremoto atingirá o mundo inteiro. E com isso, o nível do mar subirá 1 metro. Terão muitas ilhas onde não será mais possível viver. E, naturalmente, muitas praias também estarão completamente submersas. Se tudo isso que eu falei não vier a acontecer, vocês podem desconsiderar o que eu vou falar daqui para frente. Contudo, se tudo o que eu previ realmente acontecer, peço que me escutem com atenção. Este terremoto que previ é um fenômeno que não pode ser considerado como um desastre natural. Eu desejei a paz de uma maneira tortuosa, mas este é o meu primeiro pecado. Eu sonhei de todo o meu coração com uma fonte de energia eterna para levar este mundo a um grande futuro. Eu voei muito próximo do Sol. Vou falar na ordem. O que na verdade está prestes a acontecer com este mundo é algo de um período de 100 anos, que aconteceu entre 900 e 800 anos atrás, e que na realidade é uma grande lacuna na história do mundo. Para entendermos parte dessa história, que foi apagada dos registros, também conhecido como século vazio, precisamos decifrar os poneglyphs, que também são cartas do passado, que foram espalhadas por todo o mundo. Histórias que fazem parte da história. Resumindo, o que eu sei é: as lacunas da história, como o século vazio, é algo que eu não posso completar só com a imaginação. Por isso, eu só direi aquilo que eu posso confirmar que é verdade. O personagem principal da história que eu vou contar nasceu em um reino com uma civilização extremamente avançada, há 900 anos atrás. Assim como Nika, o deus do sol das histórias de Elbaf, existia um homem que lutava esticando seu corpo. Seu nome era Joy Boy, aquele que pela primeira vez nestes mares foi chamado de pirata. Já o motivo dele ter sido chamado de pirata, eu li apenas alguns poneglyphs, mas o que estava escrito neles era o registro de uma batalha colossal. O inimigo de Joy Boy era o atual governo mundial. Sendo mais preciso, era o antecessor do governo mundial, uma aliança provisória de 20 reinos. Pode-se dizer que eles não tiveram outra escolha devido à força do grupo de Joy Boy.
E já que não sei qual foi a fagulha que iniciou essa guerra, não direi que se trata do bem contra o mal, mas sim de dois ideais que entraram em conflito. E como dito antes, para sua época, há 900 anos atrás, o reino em que Joy Boy nasceu era um reino com uma civilização extremamente avançada. E as armas que foram usadas durante a Guerra de 100 anos parecem ser criações que ultrapassam a capacidade da ciência moderna. Nem mesmo eu, que sou um gênio, consigo recriá-las. Mas é aí que está o problema. O século vazio chegou ao fim com a derrota de Joy Boy. E o seu fim deixou para trás cicatrizes grandes e irreversíveis da guerra. É normal no nosso mundo que tenhamos que viajar de ilha em ilha. E como navegar entre elas é algo difícil, não são poucos os que partem dessa vida conhecendo apenas a cultura da sua terra natal. Mas este nosso senso comum não se aplica ao mundo de 1000 anos atrás. Devido a um cataclisma que aconteceu durante o século vazio, o mundo já afundou no mar uma vez. E agora vivemos no topo do que um dia já foram pedaços de continentes. O mundo de 1000 anos atrás está agora completamente submerso. Há muito, muito tempo. Acredita-se, inclusive, que ainda existam vários continentes dos quais nós não sabemos nada. Se o mundo fosse igual a como era no passado, apagar um século de história da memória do mundo seria algo impossível. Mas estranhamente isso faz sentido agora quando se descobre que o aumento do nível do mar, em apenas um século, foi de impressionantes 200 metros. Agora, por que o nível do mar subiu tanto naquele século? Obviamente é aceitável pensar que foi por conta de um desastre natural, inesperado, mas eu afirmo que esse desastre foi feito por mãos humanas. Se esse cataclisma fosse causado pela natureza, então o desastre iria durar séculos, causando danos leves, mas contínuos ao mundo. Só que mesmo medindo a partir de todos os aspectos de climatologia, geologia, ciência ambiental e atmosférica, esse não é um tipo de mudança qualquer que aconteceria em apenas um século. Logo, a causa deve ser outra. E quando detectei o aumento recente do nível do mar, eu obtive a resposta. Eu sabia a causa e também sabia de sua existência. As armas ancestrais que afundaram o mundo há 800 anos ainda existem hoje em dia e estão só esperando a hora de serem reativadas. Resumindo, a batalha colossal que aconteceu durante o século perdido ainda não acabou. Sinceramente, gostaria de me desculpar do fundo do meu coração, mas ainda há algo que eu gostaria de confessar. Meu objetivo era criar um poder para ser a base para este mundo. Mesmo que ainda esteja incompleto, minha pesquisa culminou na Mother Flame. E seu poder tem diversos usos. Eu tenho certeza de que um dia o seu poder trará abundância à vida de todos. Entretanto, infelizmente, um pequeno pedaço dessa chama foi roubada. E eu tomo toda a responsabilidade desses acontecimentos. 2 semanas após a chama ter sido roubada, nós observamos uma intensa luz sob os céus do reino de Lulúzia. Mais tarde, eu recebi a notícia de que a nação inteira havia desaparecido completamente. E não muito depois, meus equipamentos registraram os tremores que eu citei anteriormente. Sendo cientista, tenho orgulho das minhas criações. Mas devo dizer, somente a Mother Flame é capaz de gerar uma energia assim. A chama que eu criei acabou ativando uma arma ancestral. Eu não faço ideia de quem foi o responsável por isso, mas não muda o fato de que eu fui cúmplice desse assassinato em massa. O que eu fiz foi terrível e eu suplico perdão. Pelo menos com isso pude provar que o desastre que afundou o mundo foi feito por mãos humanas. Também encontrei que Joy Boy tentou passar as armas ancestrais para gerações futuras. E por que querer passar isto para frente?
O mundo já não afundou o suficiente? Então, quem é o mal e quem é o justo? O dia em que tudo será respondido virá, e eu lhes aviso que este dia será conhecido como o terrível dia em que o mundo afundou. O século perdido está cheio de mistérios. Contudo, existem aqueles que sabem tudo sobre ele. O bando do rei dos piratas. Eu tenho certeza de que eles sabem de toda a história. Então, por quê? Por que eles sumiram sem dizer nada a ninguém? Por que não fizeram nada? Eu estou sendo prolixo, mas tudo que eu falar daqui para frente pode vir a ser apenas uma especulação. Permitam-me dar a minha última mensagem para aqueles que estão espalhados por este mundo, para aqueles que carregam o D em seu nome. Em vocês há um. O nome disso mas, na verdade, nada desse tipo que pode ser chamada de vontade herdada através das eras. Torço para aqueles que estão à mercê deste motivo consigam ouvir essa mensagem. Uma vez alguém me disse que podemos ouvir vozes do passado. A história é contada pelos vencedores, e as vozes daqueles que foram derrotados, que estão enterradas nas profundezas do mar, são extremamente baixas. Mas, com o sacrifício de várias pessoas, a verdade pôde ser descoberta e contada ao mundo agora. Espero que esta transmissão esteja alcançando vocês sem ter tido nenhum problema. É tolice ouvir apenas a perspectiva de um dos lados sobre um conflito que aconteceu há 900 anos atrás. A história precisa ser abordada de várias perspectivas diferentes. Gostaria de ter tido mais tempo, mas já há aqueles que não podem ser parados. 25 anos atrás, o pirata Gold Roger finalmente conseguiu o feito sem precedentes de dar uma volta completa no mundo. Ele e seu bando devem ter ouvido as vozes do passado da maneira mais pura possível. Em outras palavras, tenho certeza que todos já perceberam. Para mim, o futuro terá uma conclusão desse jeito. O dia em que o século vazio será despertado, com certeza virá. A arma ancestral que causou a grande catástrofe artificial responsável pelo aumento do nível do mar em escala global, sem dúvidas, ainda existe intencionalmente. A insistente aniquilação dos descendentes de raças únicas é tanto causa quanto consequência da história. Quando a hora chegar, não importa o que aconteça, espero que vocês se protejam. Eu acredito na sabedoria humana. Eu acredito na ciência. Roger foi há 25 anos e a do Barba Branca há 2 anos. O colapso dessas duas grandes lendas apenas marcou o início de uma era, a Era de Nika. Hoje existem aqueles que não podem ser suprimidos, e são justamente estes que estão cada vez mais se aproximando da verdade. Na verdade, pode ter sido Roger que começou com tudo isso. Não há garantias de que isto irá parar nas mãos de quem Joy Boy esperava. Porém, não há mais como parar. O destino do mundo será confiado nas mãos de quem encontrar aquilo, nas mãos de quem conseguir encontrar o One Piece.